Eita glória! Eu estava também observando aqui, ó, no livro de Mateus, que diz assim, ó, é Mateus capítulo 13. 13? Uhum. É. Que fala assim, ó, capítulo 13. E tendo Jesus saído da casa, naquele dia, estava sentado junto do mais. Ele estava sentado, Jesus. E chegou perto dele muita gente, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé sobre a praia. Dá para você ver que você não vê Jesus sentado em púlpito, né? No barco. E Jesus falou muitas coisas por parábola, porque muitos não entendiam. Eis que o semeador saiu a semear. Olha que parábola forte. Eis. Quem saiu a semear? Jesus. Ele não fala eu. Eis. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-a. Se nós olhar esse texto, nós vemos que a casa de Jesus, quando criança em Nazaré, e depois Cafarnaum. E também Jesus nessa parábola, eu creio, que ele fala que na peregrinação morou, quando ele neném, né, no Egito, com seus pais. Porque fala só, e quando semeavam a parte dela, da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. São pessoas que ouvem a palavra, mas o coração é tão ruim que ele não deixou a palavra fluir. E outra caiu em espinhos, e cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. O que é isso que quer dizer? Aquele que ouve a palavra, que aceita, ele quer pregar para quem ainda não pregou e falar do amor, falar do sofrimento que Jesus passou por nós. Aí vai ganhando aquela alma ganha outra, aquela alma ganha outra. É fruto seu que você plantou. A semente que você planta num coração bom.
aquele coração vai germinar mais almas através da sua pregação para ele. Temos que entender o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, de Jesus. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábola? Os discípulos, hein? E ele respondendo disse: porque a vós é dada a conhecer os ministérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, porque aquele que tem se dará. E terá em abundância. Abundância, né? Mas ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. O coraçãozinho nosso. Ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendem com o coração e se converte e eu os curo. E diz aqui também depois: aí falam, porém o que foi semeado em pedregais é o que, ouvindo a palavra, logo a recebe com alegria. Então a palavra vai dizer aqui que os filhos de Asaf, eles eram pastores do povo todo do reinado, né? Dos reis de Judá. Aí fala aqui: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, esta parábola vai dizer que nessa época Mateus foi um evangelista. E Asaf ele foi escolhido pelo rei Dário, pelo rei Davi. No Salmo 78. Como mestre de música. No Salmo 78 fala: aí fala assim: e escandalizavam-se nele, porém Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua pátria e na sua casa. Por quê? Porque nós já aprontamos,
já dançamos, então quem vê nós vai nos abusar, vai nos julgar, vai falar de nós, esse aí, essa aí. Vivia nos forró, vivia namorando. Eu acreditar na palavra dessa, então é Bíblia, é Bíblia. Nós plantamos. Então nós não somos vistos na nossa pátria como servos de Deus verdadeiro, nem dentro do nosso, nem pelos nossos parentes. E a Bíblia fala isso. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, eu creio que a cidade de Magdala foi o primeiro local onde Jesus pregou. Porque a Bíblia vem falando no relato, se você entender, se a gente entender, Jesus, quando criança, ele morava em Nazaré. E quando ele era jovem, ele morou em Cafarnaum. E a palavra fala, né, que Jesus em Cafarnaum, ele operou muitos milagres. Muitos milagres em Cafarnaum. Mateus aqui, ele relata para nós. De sorte que, como é colhido o joio e queimado no fogo, assim será na sua consumação deste mundo. E a Bíblia fala, né, que quando Jesus se retirava para a beira da praia, Pedro morava em Cafarnaum também. Meu Deus. Aonde dá o mar da Galileia. É aí no mar de Cafarnaum, né? Em Cafarnaum havia os pescadores que moravam lá, né? Cafarnaum, onde havia o mar da Galileia, onde Jesus encontrou com os pescadores. Gente, a palavra de Deus é muito linda. Se nós observar, eu não entendo muita palavra não, porque mas a palavra do Senhor é muito forte. Eu gosto sempre de explicar tem umas passagens aqui que às vezes eu marco. Que é muito... Um arco onde eu leio, que fala em Atos. É muitas coisas. Quando fala de várias cartas de Paulo. Paulo foi uma semente que ele progrediu, Paulo, Silas. E quando a conversão dele chega, né? Que fala em Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao príncipe, olha bem, ao príncipe dos sacerdotes. E pediu carta para Damasco, para que se encontrasse alguns daquela seita, homens com mulheres
ele conduzia preso a Jerusalém. E nessa época a lei de Moisés, gente, essa lei de Moisés seguia espiritual da circuncisão. E indo já de caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente sabe que Paulo pertencia a uma família, né, de fariseu. E nós sabemos que Paulo teve o seu nome mudado, romano, para Paulo, em homenagem, né, à convenção do procônsul Sérgio Paulo. Por isso que foi mudado para Paulo. Então, nós vemos muitas coisas. E eu costumo dizer para os irmãos, é muita coisa. E tem aquele louvor assim: quando estava Pedro no barco e seus amigos em alto mar, adormeceram no cansaço da batalha. Um vento forte começou a lhe soprar. E quando o vento estava forte, não queria mais parar, viram Jesus andando por cima do mar. Eu não me lembro mais. E quando o vento estava forte, não podia mais parar. E de repente começaram a clamar e viram Jesus andando por cima do mar. Jesus. O vento está no barco de muita gente, só que ninguém quer Jesus. O vento sopra, o barco sobe, desce, balança a nossa vida. Nós somos o barco. Nós carregamos tanta coisa e quando vem tempestade, não tem quando a pessoa está firme, você vê louvando, pregando, quando o médico fala assim, ó, descobriu uma raiz de câncer em você. E vamos entrar para a sala de cirurgia. Começou o vento. O vento está revolto. O coração se abate. Acaba a alegria. Vem as lágrimas. E eu não sei. A gente só vai saber depois que a pessoa pede perdão do que fez com a gente pelas costas, não tem? Tem pessoas que lá no leito do hospital, o Espírito Santo faz ele se humilhar, faz ele pedir perdão à pessoa.
Ô irmão, me perdoa, eu falei tanto da irmã. Eu fiz coisa para poder, né, derrubar a irmã. Você me perdoa, irmã, para a cura vir? A Bíblia fala que nós descemos nesta onda. Tem pessoas que descem só depois que está no leito. É difícil. É difícil. É mais difícil você pedir perdão do que você perdoar. Porque você perdoar, você pode falar com Deus. Deus, eu perdoo. Eu entro na dimensão desta palavra. Jesus, eu perdoo aquele irmão, aquela irmã. Eu perdoo. Para a raiz do mal não entrar dentro de mim. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo. Perdoo pela traição que ela me fez. Perdoo pelo julgamento que ela me jogou e eu nem sabia. O Senhor me perdoa também, Senhor. Porque é perdoando que nós somos perdoados. Só que a amizade nunca mais vai ser a mesma. Porque a própria Bíblia me dá respaldo, maldito homem que confia no homem. Sementes. O semeador saiu a semear. Hoje nós somos aquela semente que caiu em boa terra. Produziu muito. Pregar o evangelho, o contexto de entrar na dimensão da palavra. Não adianta eu ler dia e noite, de noite não viver ela. E para Deus não tem esse negócio de ler muito, estudou muito. Para Deus tem esse negócio de se você aprendeu muito. A primeira coisa, largar a exaltação, eu sei, eu posso, eu sou. Sabe nada não, dá lugar para quem sabe. Se você não sabe dirigir um culto, deixa quem está lá que sabe. Você não tem entendimento do que é um ensino religioso, deixa para quem nasceu com esse chamado. Se você não tem chamado para pastorear, deixa para aquele que Deus chamou. Mas não estraga o púlpito do templo do Senhor, não. Semente. A semente da humildade, semente do amor. Mas tem pessoas que trazem semente da arrogância, da exaltação. Essa semente não é boa. Não. Jesus quer mudança. Jesus quer mudança dentro de mim. Jesus quer mudança. Falar a verdade é necessário. Você ser humilde não é você passar a mão na cabeça do pecado dos outros, não. Não. Ai, que gracinha. Ser humilde é você se colocar no lugar que você não está preparado para aquilo que Deus não te chamou. Quem é maior na terra, a profecia ou Jesus? Nós temos que estar atento. Tem muita gente sentada no banco da igreja que sabe que tudo que está acontecendo no altar não é desse jeito, está errado. Então as pessoas vão para crescer e ver tudo errado e saem, vão procurar outra aprisco, é de direito. Vamos ser mais humildes. Qual é a terra que a semente foi plantada? Como está o seu coração? Eu sempre falo com Deus, Deus tira da minha vida, da minha reta, tira do meu lado tudo aquilo
que me traz problema. Coisas más, pessoas más. Eu peço a Deus, arranca até de cena se for da tua vontade. Se eu não sou mal para ninguém, eu vou querer alguém mal comigo. Quer não, não aceito não. O Senhor pega e leva para Ele. Eu quero coisas boas, que a semente cai e você progride. Tem pessoas seguras, ó. Segura. Miserável. Semente mal. Semente do maligno. Não é semente de Deus não, porque a Bíblia fala que quando o rapaz perguntou a Jesus, o jovem, mestre, o que eu faço para me herdar a vida eterna? O Senhor falou, pede as suas riquezas, que você comprou tudo, reparte com quem não tem. Tem crente, irmão, que tem 3, 4 casas, vê o irmão com criança na rua, mas não dá uma casa para a pessoa morar, para conseguir um serviço. Se não tiver aluguel, ele põe para a rua, é crente. Esse crente, para mim, vai morar no inferno. Porque pega a palavra de um jeito e quer expandir a palavra de uma forma diferente. Quem tem 2 dá 1. Ah, mas eu trabalhei para construir, sim. Mas aquele servo ali não tem. Ele não foi igual a você. Dentro de Guarapari também tá horrível. Crentes cheio de pousadas, cheio de tudo nas costas dos bobos, né? Porque eu estava falando anteriormente, o dízimo é para pagar uma água, uma luz. Então, onde a gente congrega uma cadeira, né? Aí você vai dar o dízimo com amor. Fazer uma obra cristã lá fora. Agora, pessoas que têm igreja própria e pregam para poder tá aí, ó, juntando dinheiro, comprando casa, sítio com dinheiro dos outros, dizer que foi Deus, foi não. Lá no céu não tem banco. Tem não. Pastores de famas. Fama, eles querem fama. Só que a fama deles, a salvação deles está na fama na terra, né? Lá no céu tem lugar para quem é santificado. Para quem tem humildade. Se eu puder, eu divido até o que eu tenho. Eu divido. Porque a fome dói. Tem irmão que não tá doente. Tem irmão que não trabalha porque tá doente, tá de cama, tá com um câncer, tá com um problema sério. Agora tem uns que não trabalham, sabe por quê? Fica atrás de tela, de televisão aí, não quer se levantar para trabalhar. Esses eu não abençoo não, porque a Bíblia diz que nós não podemos abençoar aquele que transgride contra a lei do Senhor. Que fica em porta de bar, escolhe bar do que o templo. Aí você não me preocupa não. Agora um servo de Deus que trabalha no templo para o Senhor, é verdadeiro, sempre que pode estar ali no templo. Chega, acontece um acidente, acontece uma doença que joga ele na cama. Não, irmão, vamos nos unir, vamos levar o alimento para o irmão, porque quando ele estava bom, ele estava lá no templo, é dizimista, é ofertante, orava pelas pessoas. Você está entendendo como que Deus emprega a semente? Aí eles pegam o conteúdo com tudo. Não, irmão, não quero saber de onde é, não. Não vou dar alimento para quem está trocando o dinheiro que Deus deu ele com cachaça para ele sustentar os filhos, não. Tem dinheiro para beber, vai sustentar a casa, sustenta as crianças. Não usa as crianças como projeto de dor, não, porque não cai na minha cabeça, não. Vamos tomar vergonha na cara, viver o evangelho verdadeiro, não importa a placa da igreja. Você está servindo a Jesus Cristo, está andando como Ele quer? Então, amém. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Beijo no coração.